Olá, estudantes do 9º ano. Nesse vídeo vamos falar a respeito do artigo de opinião. Qual é a diferença entre um fato e uma opinião? Você sabe? Um fato é aquilo que pode ser comprovado, é aquilo que tem bases de comprovação. Uma opinião é aquilo que não pode ser comprovado, é um aspecto subjetivo, é voltado para aquilo que a pessoa acha, pode variar de uma pessoa para outra. O fato é aquilo que aconteceu, a opinião é o que alguém pensa que ocorreu, uma interpretação dos fatos. O que é o artigo de opinião? É um texto dissertativo argumentativo. Então, nesse texto vai ter fato, mas vai ter argumentação. Ou seja, lá pelas tantas vão ser introduzidas as opiniões que o autor do texto teve. Então, precisa tomar cuidado que o artigo de opinião não é uma notícia, por exemplo. O que está lá, nem tudo pode ser real. Você tem que pensar que é a visão que alguém tem a respeito daquele tema. O autor apresenta o seu ponto de vista sobre um determinado tema. Inclusive, quando você for produzir um artigo de opinião, o que é que você vai fazer? Você vai apresentar um tema, produzir a sua opinião a respeito disso. Então, esse é o artigo de opinião. A indicação da leitura é o texto A Viralização do Senso Comum, de Michel Carvalho da Silva, do Observatório da Imprensa. E nós temos 2 trechinhos bem pequenos, mas você pode consultar o texto depois. Quem está bem informado tem maiores possibilidades de reivindicar outros direitos. É preciso, antes de tudo, discernimento para não reproduzir o senso comum. Então, acima nós temos, em vermelho nós temos uma opinião, e em azul nós temos ali um comentário a respeito dessa opinião. Fato ou opinião? Aqui nós iremos analisar se nós temos um fato ou uma opinião. Vamos ler? É evidente que essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de acordo com o grau de instrução, consciência política e os hábitos midiáticos de cada um. Aqui nós temos uma opinião, é introduzida por é evidente que. Esse é evidente não é evidente para todo mundo. Neste caso, ele está julgando ser evidente a partir das leituras que ele próprio está fazendo. Então, quando ele introduz aí a sua fala com é evidente que, está para vir ali uma opinião. Ele está colocando ali a opinião dele a respeito desse assunto. Aqui no segundo nós temos uma pesquisa divulgada recentemente pelo Pew Research Center, mostra que cresceu nos últimos 2 anos a influência das redes sociais na tarefa de manter os cidadãos informados. Então, aqui é um fato porque foi feita uma pesquisa, por isso é fato. Então, no primeiro nós temos uma opinião, no segundo nós temos um fato. O artigo de opinião é um texto que vai mesclar fatos e opiniões, diferente da notícia, por exemplo, que precisa necessariamente se manter no campo do fato, apesar de existir uma subjetividade por parte de quem escreve, porque ele escolhe falar essa notícia ou outra, ele escolhe ter uma abordagem ou outra. No entanto, o artigo de opinião está evidente que é necessário ali dar uma opinião. No artigo de opinião, ele vai argumentar, vai trazer os fatos, mas vai trazer a sua argumentação, vai colocar opinião. E para nós, o que é necessário sabermos? Saber, quando se trata de um texto desse, para não confundirmos fato e opinião, e também sabermos produzir textos como esses. Sabermos de que maneira eu posso produzir um texto que vai trazer ali alguns fatos e também trazer opinião, ok? Então, o artigo de opinião é um texto muito bacana de ser lido para que você consiga, a partir da opinião de um especialista, a opinião de alguém que trabalhe com isso, você consiga, a partir dali, ter a sua própria opinião. Nesse vídeo, nós falamos a respeito do artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado e até breve!